Muita gente imaginou que a situação do Lula não poderia piorar depois de ontem. A briga entre o Congresso e o STF vai a todo vapor e o Jacques Wagner enfiou o governo no meio disso. Mas agora o Lula compra outra briga com o Congresso e aí a derrota vai ser acachapante. Olha só o que aconteceu. Lula vetou integralmente a desoneração da folha de pagamento. E por causa disso, ele vai sofrer uma grande derrota. Eu vou te explicar tudo isso nesse editorial aqui. Então seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá, vamos entender. O que é a desoneração da folha de pagamento? Em regra, assim, há termos fáceis para você entender. Tem um imposto, que é a contribuição patronal previdenciária, que era de 20% sobre o valor do salário do empregado. Isso custava bilhões de reais para os empregadores, ou seja, os geradores de emprego. Entretanto, foi feita uma proposta que era por tempo limitado, não era para sempre, para reduzir. O próprio patrão poderia escolher pagar 20% sobre a folha do funcionário ou pagar só sobre a sua receita 4%, de 2 a 4%. E aí, o patrão iria olhar qual dos dois era mais vantajoso e iria escolher uma das modalidades e aplicava. A estimativa é que isso aí gera mais ou menos 20 bilhões por ano. E aí o governo Lula quer o quê? Gerar mais emprego? Criar mecanismos para os empresários investirem e produzirem mais? Não, Lula só quer dinheiro. Esse é o grande problema e essa é a grande crítica. Aí o Congresso aprovou a desoneração, ou seja, a prorrogação da desoneração. Falou, olha, vamos dar mais um ano, tá? Vamos dar 2024, vamos permitir aqui que os setores produtivos continuem pagando menos impostos. Adivinha quem não quis? O Lula. E aí ele vetou. O Congresso aprovou, depois que aprova, vai para o governo ou sanciona ou veta. O que é sancionar? Fala, tá tudo bem, eu aprovo a partir de agora, eu não vou cobrar esse imposto aqui, eu abro mão, mas isso aqui vai gerar mais emprego, vai ser mais produtivo, vai ser melhor. Ou ele veta, não, eu quero é dinheiro, e isso aí que vocês decidiram, Congresso, para mim não serve. Pois é. Só que a coisa não deu muito boa. O Congresso já não gostou nada disso. E olha só, segundo essa matéria do R7 aqui também, as entidades e instituições não gostaram nada disso também. Inflação, grande perda de mão de obra e catástrofe. Entidades repercutem o veto à desoneração. Líderes de entidades que representam setores econômicos afetados pelo veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a prorrogação até 2027 da desoneração da folha de pagamento, decidido nessa quinta-feira, criticaram a decisão. E aí, por que eu estou explicando para vocês? Para quem leu o livro da Laura Carvalho, viu que a Dilma caçou briga com os setores produtivos. Tinha uma tal da agenda Fiesp lá atrás. A Laura Carvalho trata disso no livro dela. E aí, a Dilma começou o conflito, começou o problema, querendo tirar a tal da desoneração da folha. E esse foi um dos problemas que levou ao impeachment da Dilma. Ou seja, ela quebrou ali um laço com o Congresso Nacional que reagiu a ela. E aí, essa agenda Fiesp, que foi uma agenda promovida pelas entidades produtivas, pressionaram a Câmara dos Deputados e o Congresso pela derrubada da Dilma Rousseff. O resultado você viu. O que aconteceu com a Dilma Rousseff? Impeachment. Outra matéria da Record aqui também, R7. Desoneração da folha. Líder de entidade trabalhista sobre veto de Lula. Parece que ele esqueceu a própria história. E a história que eu te conto é essa que eu acabei de te falar. O que aconteceu com Dilma? Caiu. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, tá, pessoal? Só para você ter noção, Ricardo Patá criticou o veto total do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores até 2027. É muito ruim para ele, demonstrou insensibilidade
e contrariedade com a história dele, porque ele sempre buscou alternativas para a inclusão e geração de empregos. Parece que esqueceu um pouco da sua própria história. Mas a história que ele está falando aqui é a história de Dilma Rousseff. E aí a CNN também fez a sua crítica. Essa matéria foi reproduzida no Instagram do Ceará Antenado. Olha só como a CNN tratou esse tema. O presidente Lula decidiu vetar integralmente o projeto que prorroga a desoneração de 17 setores que mais empregam no país. A gente vai ao vivo até Brasília conversar com o repórter Pedro Teixeira, que tem todos os detalhes. Pedro, boa noite. Tudo bem, Marcos? Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. O presidente Lula decidiu vetar de forma integral o projeto de lei de desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam aqui no país. O projeto foi aprovado no Congresso Nacional e foi encaminhado ao presidente Lula, que deixou para a data limite para análise desta possibilidade, e ele atendeu a um pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que solicitou ao presidente o veto integral. A avaliação da equipe econômica é que o governo não poderia abrir mão desta arrecadação neste momento. Afinal de contas, o governo tem feito diversos movimentos junto com o Congresso Nacional para tentar ampliar a arrecadação federal, principalmente para o próximo ano, neste contexto de discussões com relação ao déficit zero das dívidas públicas. Afinal de contas, nos cálculos ali da equipe econômica, ao sancionar a desoneração destes 17 setores, o governo poderia abrir mão de uma arrecadação de pelo menos 9 bilhões de reais. Vamos lá. Entre gerar empregos, entre criar mecanismos de trabalho que vão gerar mais produção, e com mais produção, mais impostos, mas com uma população mais feliz. Qual que é a opção do PT? Dinheiro agora, eu quero agora. Pode ser que eu não fique para sempre na presidência? Pois é, mas a coisa não deu muito bom. Outra matéria do R7, que fez uma cobertura completa disso tudo. O Congresso Nacional já reagiu ao veto do Lula e parlamentares disseram que a decisão vai ser derrubada. O que que isso demonstra? O que que isso mostra? Mostra que Lula vem a cada momento perdendo força dentro do Congresso Nacional. Matéria do jornal Metrópolis aqui para vocês. Desoneração. O relator do caso, tá? O relator que tem um grande poder sobre as decisões do Congresso, porque ele que trabalhou pela pauta e buscou a aprovação, que teve a aprovação no Congresso, disse que trabalhará para derrubar o veto de Lula. O relator do projeto 334, conhecido como PL da desoneração, criticou o iminente veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao texto aprovado pelo Congresso, que dá descontos em impostos para 17 setores da economia. O senador Ângelo Coronel disse na noite desta quinta-feira que buscará a derrubada do possível veto. Vamos trabalhar para derrubar esse veto logo na primeira sessão do Congresso Nacional, afirmou. Da mesma maneira que o presidente da República tem o direito de vetar qualquer projeto aprovado aqui no Congresso, o Congresso também tem o direito de derrubar esse veto. É o que nós vamos trabalhar para acontecer, explicou o senador Coronel Ângelo. Só que vocês não entenderam que quando começa essa briga de veta e derruba, quando a promessa do Congresso é de derrubar já na primeira sessão, a resposta, ou seja, a mensagem que o Congresso passa para o Lula é: nós estamos de saco cheio de você. Você não trabalha conosco. E outro ponto, o relator do processo, é o cara que faz o texto do relatório, é quem trabalhou com todas as entidades, com todos os setores da economia, trabalhando, brigando, fazendo ali as articulações para o projeto ser aprovado. E aí, quando derruba o projeto com o relator favorável, é esse cara que vai ser pressionado. Então, é ele que vai correr atrás de todos os outros para derrubar. E aí, é senador. Foi no Senado. Você viu o que aconteceu com o voto lá na questão do STF, de limitar os poderes do STF? Pois é, o Senado não quer papo, nem com Lula e nem com o STF, e está a fim de buscar sua autonomia novamente.
cansou de ser apequenado e parece que resolveu entrar para a briga. Briga essa que enfiou o governo Lula lá bem no meio da bagunça, né? Conforme traz aqui o jornal Metrópolis, que diz o seguinte: crise entre Congresso e STF se acirra e arrasta o governo Lula para dentro da briga. Briga que o Lula está fazendo questão de aumentar depois dessa desoneração. A aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal no Senado, na quarta-feira, elevou a tensão entre o Congresso e a Corte, arrastando o governo federal para a crise. Ou seja, o Lula está atolado até o pescoço e sempre teve. Por quê? Porque nessa briga, o Lula teve que assumir um lado. Ou ele estaria do lado do STF, ou ele estaria do lado do Congresso. E o Lula, desde o início, mostrou de que lado ele está. Tanto é que depois da derrota do STF e do governo junto, Lula e o Barroso se reuniram, mas numa agenda extraoficial. Não foi uma agenda publicada no Diário Oficial da União. Quem trouxe essas matérias foi o Hora Brasília, mas vários jornais reverberaram isso, o que nem poderia acontecer. As agendas do Lula devem ser divulgadas, publicadas com base no princípio da publicidade. Então, não é que se arrastou o Lula, é que o Lula tomou um lado. Qual foi o lado? O lado que o ajudou a entrar lá dentro, o STF. E aí, durante uma entrevista, o senador Jorge Seife, com o Paulo Figueiredo, ele trouxe uma declaração aqui bem bomba, ou seja, a interferência política. Escuta, interferência política do STF no Senado. Entenda que o STF não pode ter qualquer vínculo político, qualquer atuação política. E não pode, inclusive, é caracterizado aqui um crime de responsabilidade. O STF tentar interferir nas pautas do Congresso. Mas olha só o que aconteceu. Eu vi isso dentro do plenário. Quando os ministros do Supremo se empenham pessoalmente, ligando e mandando mensagens para senadores. Houve isso, senador? Houve sim. Eu não fui contactado, mas colegas nossos de diversos partidos, de espectro de direita e de esquerda, mostravam o celular. Olha quem está me ligando. Olha quem me mandou mensagem. Então houve uma parte. Quando o Supremo não quer arredar o pé em 1 milímetro, para que a decisão seja colegiada, rapaz. Nós não estamos tirando o poder de ninguém, só estamos falando, ó, já que suspendeu a lei, coloque em votação aí para ver a opinião dos 11. Pronto, ficou claro aqui. O STF ligando, tentando limitar esse posicionamento aqui, esse posicionamento do Congresso. E o Congresso é quem foi eleito. Tá, eu sei que a Constituição está em desuso. O pessoal não está gostando muito de utilizar mais a Constituição. Mas tem um artigo 1º que diz assim: todo poder que emana do povo. Povo. Que o exerce por meio de representantes eleitos. Vamos lá, quem são os representantes eleitos? Congresso Nacional. STF não. Então, o STF cria as leis, o Congresso cria as leis, perdão, o STF vai colocar em prática a interpretação conforme a Constituição. E nada mais, nada menos do que isso. Então, não poderia nunca, e é caracterizado um abuso aqui, ministros do Supremo estarem ligando e pressionando, com toda certeza, os senadores. E aí, eu vou trazer aqui um ponto de vista do OINEG, porque o OINEG já deve estar na lista de fascistas da turma aí petista, né? Deve estar aí na lista das personas não gratas, porque ele é um crítico do governo. E olha só como que é interessante. Enquanto a imprensa estava lá falando de cartão corporativo do Bolsonaro, falando de Mauro Cid, falando das emas, falando de importunação de baleia, a imprensa é maravilhosa e é livre. Agora, quando a imprensa começa a criticar o Lula, é fascista. Esse é o pensamento deles. OINEG, o Senado deu uma aula ao estabelecer uma regra para o funcionamento do Supremo. Escuta aqui essa fala dele. No entanto, a gente sabe, a gente acompanha, toma várias decisões por ministro.
O ministro toma uma decisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal toma uma decisão, as tais decisões monocráticas. São decisões monocráticas algo que a gente deve eliminar simplesmente? Não. Você tem a possibilidade de alguém ter um prejuízo muito grande porque foi, por exemplo, preso, corre risco de vida, foi preso indevidamente, você entra com um habeas corpus, um pedido de mandado de segurança e é importante que o ministro do Supremo Tribunal Federal tome uma decisão, não fique esperando o colegiado resolver, né? O colegiado vai resolver. É uma decisão monocrática e essas decisões monocráticas elas são importantes, porque elas são em defesa não do poder do ministro, mas em defesa do cidadão, em defesa da sociedade. Faz todo sentido que isso exista. Mas de uma forma geral, o Supremo Tribunal Federal deve agir como colegiado. Então a gente viu o Senado Federal tomar uma decisão ontem para organizar, e cabe ao Congresso Nacional tomar decisões para organizar, porque o Congresso Nacional, sim, é a casa das leis, é a casa da Constituição, tem que preservar a Constituição, não é feito para ficar mudando o tempo inteiro, mas pode, tem o poder constitucional de fazer mudanças constitucionais, é a única casa que pode fazer as mudanças constitucionais, e está fazendo uma mudança constitucional que já foi aprovada no Senado e que vai agora para a Câmara dos Deputados, limitando essa capacidade de um ministro individualmente no Supremo Tribunal Federal resolver, por exemplo, decidir que uma determinada lei é inconstitucional. O Supremo Tribunal. Então, o que a gente percebe? Hoje, qualquer ser pensante que não é aquele alienado militante está começando a entender que não dá para viver de narrativas. Então, mesmo aquela turma que criticava Bolsonaro, que era anti-Bolsonaro, eles não estão engolindo as narrativas do Supremo e as narrativas do STF, do Lula, como se fosse algo intangível. Durante o período que Bolsonaro estava no poder, não questione Lula. Ai, temos que tirar o Bozo do poder. Depois que passou, agora, a imprensa volta a ser pensante. Mas peraí, tá certo, é o Congresso que define as leis. Mas peraí, o Lula errou, ele não podia ter desonerado. Mas peraí, o Lula tá tendo reuniões com o STF, isso é inconstitucional. Mas espera lá, um cara morreu na Papuda e ficou mais de 1 hora sem atendimento, e esses caras da Papuda são terroristas mesmo? Será que são terroristas? O que está acontecendo? Ou seja, voltou a ter um cérebro pensante, porque todo mundo se ligou. Não, aquela história do Lula de que é pela democracia, não está colando mais, ninguém está acreditando nisso. E aí, a Alana Passos, que é deputada do Rio de Janeiro, ela fez uma publicação que eu achei muito, muito interessante, onde a Globo fala abertamente da ligação do STF, de um ministro do STF, o Gilmar Mendes, para o Jacques Wagner, um senador. Pode isso dentro da nossa Constituição? Acredito que não. E o pior, olha só o que ela disse, que a eleição de Lula se deve ao STF. Hoje, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes ligou para o Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima. Os dois tiveram uma conversa muito dura. E o Gilmar Mendes, segundo as minhas informações, minha apuração, o Gilmar Mendes, inclusive o Jacques Wagner não gostou, porque o Gilmar Mendes disse o seguinte: olha, ou você foi um gênio ou foi um idiota. Gênio, se isso aí foi para ficar com o pé em cada canoa, agradar o Supremo e agradar o Senado. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o governo acabou ficando ruim com todos os lados e, portanto, o Gilmar Mendes chamou o líder do governo de idiota. Olha só que intransigência do Jacques Wagner, achar ruim porque um ministro do Supremo o chamou de idiota. Ora, isso está previsto constitucionalmente, tem um artigo da Constituição que diz: os ministros do Supremo têm direito de chamar os senadores de idiotas. Estão de brincadeira com a minha cara, né? Mas o pior de tudo é que não para por aí, não. Escuta só. Então a coisa está indo mal e o que a gente vê?
a gente vê que o Supremo está se sentindo traído. Por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. Acho que não precisa falar mais nada. Um jornalismo, e eu acho que a Globo é o único que não se ligou ainda no que está acontecendo, né? Porque a gente sabe. Mas um jornalista falar abertamente, não, a eleição de um presidente se deve a decisões da Suprema Corte, é reconhecer a democracia relativa como uma situação passiva. E aí, os jornalistas pensantes, aqueles que merecem respeito, como por exemplo é o caso aqui do Silvio Navarro, eles fizeram publicações que merecem ser analisadas, né? O senador Rodrigo Pacheco tem uma chance nas mãos de recolocar o país no rumo da democracia de verdade, não a democracia relativa, de reconectar o Congresso aos anseios do povo e entrar para a história. A outra opção é se ajoelhar para o STF e virar as costas para as ruas. E aí, a pergunta que não quer calar: o senador Rodrigo Pacheco vai reagir ou vai ajoelhar? Eu sou capaz de apostar para vocês que a pressão está tão grande do povo sobre o Pacheco que ele não vai ajoelhar. Ele vai reagir. Ou melhor, ele dobrou a aposta. Matéria do Valor Econômico. Pacheco não só apostou, respondeu, disse que não vai aceitar ofensa e agressão do Congresso, como dobrou a aposta. Pacheco não só vai deixar o projeto que trata da limitação dos poderes do STF, como vai colocar também em votação a PEC que limita o mandato para ministro do STF, ou seja, fixa mandato. Após a aprovação da proposta que limita decisões individuais, senadores já buscam quem vai relatar o próximo texto. E aí, meu amigo, a bomba é maior do que você possa esperar. Aguarda para você ver o que vai acontecer. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, insiste em dar prioridade ainda neste ano, a resposta é dura, este ano ainda, para a proposta de emenda à Constituição PEC, que fixa mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A posição, segundo aliados, está mantida, mesmo após a forte reação da Corte à aprovação do texto que limita as decisões monocráticas nesta quarta-feira. Em alinhamento com Pacheco, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, comunicou que vai definir na próxima semana o relator da PEC dos mandatos. Então vamos entender. O Pacheco falou o seguinte: tá bom, vocês ficaram bravinhos, nervosinhos, porque nós aprovamos uma PEC que limita o poder de vocês darem decisões monocráticas? Ok, nós vamos manter isso e agora nós vamos colocar outra. Na outra, o mandato de vocês vai ser de no máximo 15 anos. O relator provavelmente vai mudar para 8. E detalhe, só vai entrar no STF se tiver 50 anos. Se tiver menos de 50 anos, esquece que não pisa no STF. Essa é a PEC do mandato, né, do STF. Só que aí agora o grande problema é o relator. Quem que vai ser o relator? E aí, meu amigo, a bomba é muito maior. Agora sim o Congresso vai esfregar na cara do STF dizendo o seguinte: tá vendo? Nós é que mandamos nisso aqui. Sabe quem que o Davi Alcolumbre escolheu? A Tereza Cristina. Você não lembra quem é a Tereza Cristina, senadora? Pois é, aquela que foi ministra do Bolsonaro e é bolsonarista assumida. Pois é, então vamos colocar uma ministra bolsonarista para limitar os mandatos do STF. Pacheco dobrou a aposta. Pois é, parece que não vai se acovardar. Vamos ver qual vai ser o resultado disso, tá certo? Obrigado, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário, fique até o final do editorial e assuma. Foi um editorial surpreendente. Você não esperava esse final. Tá melhor do que novela mexicana, tá? Fala a verdade que tá bom de acompanhar a política com tudo isso que está acontecendo. Fala a verdade, se acompanhar as notícias, os editoriais aqui no nosso canal, não tá valendo a pena. Que a gente torna ainda a coisa mais emocionante, tá certo? Obrigado, fica com Deus. A gente volta ao meio-dia com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.